Boa tarde os colegas tabeliães de protesto e outros de outras especialidades. Nós estamos fazendo aqui o segundo web meeting dessa semana. Vai ser curto, tá? Meia hora o Zé Wilson vai falar e menos de meia hora eu vou falar. Acho que é menos meia hora, né, Wilson? Uns 15 minutos só. Tá? O que o Zé Wilson vai falar? O Zé Wilson vai falar de problemas que estão acontecendo em relação ao Banco do Brasil. Alguns tabeliães, pelo que você vê, não são poucos, estão praticando um procedimento equivocado, errado, diante da nova sistemática adotada pelo Banco do Brasil. E o Banco do Brasil está acusando perante o Instituto várias irregularidades que está dando muito problema, muito mesmo. O Zé Wilson vai expor com detalhes o que está acontecendo e é preciso, aqueles tabeliões que, evidentemente, nós não vamos citar aqui, mas ele vai mostrar os erros que estão sendo cometidos. E temos que acertar isso, porque corremos o risco do Banco do Brasil não mandar títulos a protesto ou mandar em número menor por causa dessas inconsistências. Ok? E depois, quando o Zé Wilson terminar, ele vai falar, repito, para todos, tanto para os antigos tabeliães como para os novos. E depois eu queria, após a fala dele, queria fazer aqui algumas palavras, que é menos de meia hora, sobre os procedimentos a serem adotados pelos novos tabeliães. Que é bom também, quem já é antigo, pode ser que, dentre os procedimentos que eu vou falar aqui, pode ser que alguns ele não fez ainda, então ainda é tempo de fazer. Ok? Zé Wilson, com a sua palavra, a palavra está com você, então. Boa tarde a todos. Nós estamos aproveitando a apresentação do Dr. Zé Carlos para fazer algumas comunicações que julgamos importantes nesse momento. E necessárias, sem dúvida. O primeiro ponto que eu queria abordar é sobre a prática habitual para a remessa de comprovantes de créditos feitos ao Banco do Brasil. Como todos sabem, o Banco do Brasil tem um procedimento específico. 100% dos cartórios fazem o crédito ou via TED ou via depósito, diretamente na agência da comarca. E tem um procedimento que eu mandei em e-mail lá em maio, cuja tela está mostrando aí, que está dizendo assim: D0, o cartório recebe o título, D1, o cartório envia o arquivo na forma habitual, D2, o cartório efetiva a TED para a agência indicada. Aqui, tá bom? Cartório efetivo a TED em conta para o banco da agência indicada. O que está acontecendo? Está acontecendo que o que está escrito no nosso e-mail não está sendo rigorosamente cumprido. E eu me refiro aqui, naturalmente, a uma parcela, né, dos cartórios. Nós temos, como todos sabem, 426 tabeliões de protesto, de cartórios de protesto na CRA São Paulo. E se nós temos 20% que não cumprem rigorosamente o processo definido, nós temos 80 problemas diários aqui. E se nós multiplicarmos 80 problemas diários pela quantidade de títulos que cada um tem, a gente consegue aí dimensionar o tamanho do problema de pendências que nós acabamos tendo com o Banco do Brasil. Então, o que no nosso e-mail lá de maio está falando? Que até 12 horas, conforme a tela está mostrando, o cartório envia o comprovante por e-mail para a CRA no endereço tedbancodobrasil@ieptbsp. E, a partir das 14 horas, a CRA faz a conciliação e libera, no mesmo dia, em torno de 16 horas, o arquivo de retorno para o Banco do Brasil. Está acontecendo, quando você faz o processo normal, que é mandar o arquivo em D+1 e o crédito em D+2, como está definido no processo, então fica muito simples para a gente. O funcionário
ele simplesmente olha a tela que a gente está mostrando agora aí com o valor total que contém um arquivo de ontem, e hoje de manhã, com o comprovante anexado, ele vai lá e simplesmente confere o valor. Se tem 187.489 de títulos, tem um comprovante de 187.489, ele vai lá e libera o título. Esse e-mail que eu estou mostrando agora, a tela que eu estou mostrando agora, que tem diversas comarcas aqui, é um e-mail que eu recebi ontem da gerente do Banco do Brasil, chamada Luciana Paixão, que é essa que o doutor Zé Carlos se referiu agora, que é a pessoa que cuida, né, da CRA São Paulo, que faz a gestão dos títulos da CRA São Paulo, e ela me passou um e-mail ontem apontando uma coisa que nós já sabemos e cobramos diariamente. Todos esses créditos que ela está nos mostrando aqui são créditos efetivados ao Banco do Brasil, entretanto, sem o envio do comprovante para a CRA, como é definido neste e-mail aqui. Ó. Até 12 horas, o cartório envia o comprovante por e-mail para a CRA no endereço TED Banco do Brasil. Claro, dentro desse pacote de pendências que a Luciana está nos mostrando, nós temos alguns casos que foi mandado, de fato, o comprovante, junto com outro comprovante de uma CPFL, por exemplo, e pode ter tido uma falha nossa operacional. Mas o que a gente tem certeza absoluta é que, desse montante aqui, 90% é falta de comprovante. E é muito estranho que isso aconteça, porque o processo é muito simples. Ele pede para que o título pago, por exemplo, no dia 10, onde o cartório fecha o movimento no dia 11, ele tem todo o dia 11 para mandar esse arquivo para a gente, e a TED só é feita no dia 12. Então, é uma questão de colocar o serviço na rotina do cartório, e a gente está percebendo que essa obrigatoriedade não está na rotina do cartório. Quando a gente liga para perguntar por que não mandou comprovante ou outras coisas, a pessoa fala, não tem tempo, esqueci, algumas coisas assim. Só que, para nós, lá na CRA, isso causa, de fato, um acúmulo de trabalho, porque a cada crédito feito e não enviado o comprovante, portanto, o título não foi liberado para o banco, como está mostrando aqui essa relação enviada pela Luciana, o que acontece? Nós acabamos tendo que ligar para o cartório, conseguir falar com a pessoa que faz o serviço, que nem sempre está disponível para o atendimento, e a gente, assim como nós também, às vezes temos nossos problemas lá na CRA de atendimento, e eu tenho ciência disso, e a gente está corrigindo, naturalmente, sempre, né, o processo para melhoria, mas a gente tem um delay aí para resolver o problema que acaba não agradando o Banco do Brasil, e conforme o doutor Zé Carlos colocou agora há pouco, isso ameaça a parceria que sempre existiu entre a CRA e o Banco do Brasil. Então, nós estamos pedindo aí encarecidamente a todos que revejam as orientações enviadas desde maio do ano passado, cujo teor principal eu estou colocando aqui, vou mandar assim, para que se coloque na rotina diária do cartório e que ninguém esqueça de mandar os comprovantes, porque eu tenho 2 funcionários hoje que fazem esse acompanhamento, e é claro que eles vão ligar para o cartório para saber do que se trata, porque como é que eu vou saber o que é uma sobra de 74466 de uma comarca que tem mais de um cartório? Para começar, não sei nem de que cartório que é esse crédito. Então, se a comarca tem 4 cartórios, ou 3, ou 2, eu tenho que ligar para todo mundo, até achar quem é que fez esse crédito e depois perguntar que título ele está pagando com esse crédito para poder verificar se tem o arquivo desse crédito para poder liberar. Então, uma coisa que é muito simples, aparentemente seria muito simples de ser resolvida e que deveria ser fechada no D2, acaba dando um atraso significativo de repasse ao banco e uma queda na qualidade dos serviços que a gente presta para a rede bancária. Então, o primeiro ponto é chamar a atenção para esse aspecto e pedir encarecidamente que isso se resolva definitivamente. Além disso, desses problemas que causam lá na CRA, para identificar a que título se refere esse valor, o que acontece? E isso é o mais grave. O mais grave é que o credor acaba sabendo que o título já está pago. Porque credor e devedor se falam. Credor e devedor se falam. E o devedor pega e avisa o credor. Fala, eu já paguei.
o credor liga para o banco, fala, banco, o devedor já pagou, por que o dinheiro não está na minha conta? Aí o banco vai lá ver e fala, não, mas o cartório não me repassou ainda. Qual a imagem que fica? A imagem que fica é que o cartório está retendo o crédito lá, está trabalhando com dinheiro. Isso é o pior dos mundos para um tabelião de protesto. Por causa de uma não observância de um procedimento que foi passado pelo Instituto, ou seja, uma questão pequena que dá para resolver facilmente, só cumprir os horários, causa um tormento enorme para todo mundo. E, principalmente, e o tormento maior é para a imagem do protesto, porque o credor fica achando que o cartório está retendo o crédito lá, está trabalhando com o dinheiro dele. Então, vamos observar isso, o Zé vai passar de novo, quais são os procedimentos a serem adotados quando o título for enviado pelo Banco do Brasil para definitivamente acabar com esse problema. Perfeito. Bom, o segundo assunto que eu queria colocar, ele está diretamente ligado a esse problema também. Há algum tempo, desde uns 2 anos atrás, nós criamos um processo no sistema da CRA de TED. Então, rotineiramente, periodicamente, eu mando e-mails para todos os cartórios informando qual é o processo de TED, informando as contas de bancos, pedindo para que os cartórios adiram a este processo de envio de TED, o que evitaria esse processo de mandar comprovante por e-mail, inclusive. Se o cartório está no processo de TED, que é esse que a gente está mostrando agora, ele torna-se desnecessário aquele primeiro processo que é mais manualizado e que fica na dependência de mandar e-mail, de fazer uma série de procedimentos que não são corriqueiros. Então, a gente mandou aqui, o último e-mail que eu mandei foi em 13 de janeiro, que eu mando uma vez por mês, normalmente, para todos os cartórios, pedindo para que vocês olhem aí se dá para se enquadrar o cartório nesse novo processo. Isso facilita muito a nossa conciliação de títulos para serem liberados aos bancos. A equipe consegue fazer isso em 2, 3 horas no dia, liberamos todos os títulos, todos os cartórios que já participam do processo, e ajudaria muito se os cartórios pudessem ingressar no processo de TED para substituir, inclusive, esse trabalho mais manual que a gente tem para o Banco do Brasil. Esse e-mail, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, por gentileza, nesse último e-mail que eu mandei dia 13 de janeiro, 1902, dando aí as orientações para ingresso do cartório no processo de TED. E o que eu tenho para dizer é que dos 426 cartórios hoje participando da CRA, nós temos só 95 cartórios que aderiram ao processo de TED. Para o repasse, naturalmente, para o repasse de créditos aos apresentantes. Então, a gente está pedindo aí que os cartórios façam um esforço, que entrem, adiram ao processo de TED, que facilita para a gente conciliar e liberar os títulos aos bancos muito. O trabalho de conciliação fica muito facilitado se vocês pudessem aderir ao processo. 95 ainda é muito pouco, né, dos 426 que nós temos. Bom, esse aqui... E um outro assunto, o terceiro assunto, para ser bem rápido mesmo, é operacional mesmo. A gente tem observado que nós temos pendências de títulos que não foram finalizados na CRA. O que acontece? A nossa equipe diariamente monitora os títulos em aberto, liga para os cartórios e pede arquivos de retorno, etc., etc. e tal. Eu queria chamar a atenção para a obrigatoriedade do cartório, ao enviar um arquivo de retorno para a CRA, conforme a tela que está sendo mostrada agora, que a pessoa responsável pelo envio do arquivo observe atentamente qual é a resposta que o sistema da CRA está dando para aquele arquivo enviado. Essa tela que está aí, vocês estão observando que tem uma bolinha verde, uma amarela e uma vermelha. Nessa tela, assim que o cartório sobe o arquivo, ele já consegue saber se tem algum problema no arquivo que ele enviou. Então, se tiver em amarelo, é sinal que nós recusamos parcialmente algum título ou algum arquivo enviado pelo cartório. Se tiver vermelho, é sinal que foi recusado totalmente o arquivo. Arquivo retorno XML da CRA, aquele que vem
os cartórios mandam hoje 2 tipos de arquivos para a gente. O par, que são os títulos protestados, com as imagens dos instrumentos de protesto, e o ímpar, que são as outras ocorrências, os pagos, retirados, devolvidos e assim por diante. Então, o que acontece é que fica uma pendência de título na CRA, a gente liga para o cartório, e eu tenho feito isso também, porque eventualmente eu ligo para ver o que aconteceu. A pessoa do cartório tem a certeza absoluta que enviou o arquivo. Aí você tem que voltar, abrir a tela, mostrar, e, via de regra, a gente se depara com esta ocorrência aqui. Foi enviado, mas ele foi recusado por algum motivo parcial ou totalmente. E as pessoas que estão enviando não estão observando e tomando as providências necessárias para a correção do problema, né? Então, se nós, aqui só para passar rápido, se eu abrir o amarelo, por exemplo, está mostrando aqui o que aconteceu. É muito simples de ver. O vermelho é o que foi recusado, o verde é o que foi aceito. No vermelho, você vê aqui... Essa tela é do cartório. Essa tela é do cartório, é uma tela de resposta do cartório, assim que ele dá o upload no arquivo XML de retorno. E se tiver tudo vermelho como está aqui, é sinal que foi recusado totalmente o arquivo. Aqui a gente tem 2 providências obrigatórias a tomar. A primeira seria corrigir, reenviar o arquivo, naturalmente, e, se necessário, contatar a CRA. O que não pode é fazer vista grossa para isso, porque nós, ainda, né, pelo menos até agora, nós não fazemos o contato com os cartórios quando existe essa ocorrência. A gente só pega esse tipo de erro quando a gente tem uma pendência de título que nós vamos cobrar, e aí começa aquele debate de quem enviou o arquivo, mas tem que fazer um reenvio e assim por diante. Então, eu peço aí que vocês verifiquem com bastante carinho a tela que nós estamos mostrando aí de resposta de quando o cartório envia o título, o arquivo retorno para a CRA, para a gente ter menos pendências de títulos. E menos ligações também, né? Porque, afinal de contas, a cada pendência que tem, nós somos obrigados a ligar para o cartório para saber o que está acontecendo. O último assunto aqui da minha parte, para ser bem rápido, seria a remessa de documentos para a CRA-SP. Nós temos recebido bastante malote, e esse malote quer dizer para a gente abrir o malote, conferir o conteúdo, e desperdício de papel e de trabalho no cartório também. A gente está observando uma grande quantidade de títulos que são devolvidos por qualquer motivo pelo cartório, e que o cartório nos manda lá uma folha de papel dizendo o protocolo, aquele relatório do cartório, etc. E tal. Não há nenhuma necessidade de mandar nenhum documento para a CRA relatando, fazendo um relatório dos títulos devolvidos, porque ele já está no arquivo retorno, já tem o motivo da ocorrência no arquivo retorno, o banco já sabe, já entende quando processa o retorno essa informação, então não há necessidade nenhuma de se mandar do cartório enviar para a gente relatórios de títulos que foram devolvidos. E também de instrumentos de protesto. As empresas de energia, especialmente, junto com as procuradorias, têm orientações nos nossos e-mails aí, claras, no sentido de que não há necessidade de envio dos instrumentos de protesto para a CRA, para as empresas de energia elétrica e para as procuradorias, exceto o caso da PGF, que nós continuamos recebendo, mas é uma quantidade bem menor. PGF de Procuradoria Geral Federal, apresentante 888. Hoje, antes de vir para cá, ainda passei com o Beto lá, hoje nós recebemos, se você pegar uma caixa dessa de resma de papel para ser impresso aí, temos 3 caixas de instrumentos de protesto recebidos hoje de empresas. Jogando fora. E a gente acaba tendo que guardar num lugar não, vai jogar fora, que não tem o que fazer, para não devolver, entendeu? Porque eu não vou devolver esse papel também para o cartório. E é um desperdício, né? É um tempo que o cartório, um custo que o cartório tem que poderia não ter, e é um tempo que poderia ser aproveitado para outras funções. Então, repetindo, Zé Wilson, apresentantes, empresas de energia, Eletro, CPFL, Eletropaulo, e as procuradorias, com exceção da Procuradoria Geral Federal, a PGF, ok? Tá? A PGF ainda precisa enviar os instrumentos de protesto. As demais, a PGFN, a PGE,
Procuradoria-Geral do Estado, não precisa mandar. Desse grupo, empresas de energia e procuradorias, só manda instrumento de protesto quando for a título da Procuradoria-Geral Federal, PGF. Obrigado. Bom, antes que as pessoas retornem sobre esse assunto, nós estamos em fase de implantação da impressão centralizada dos instrumentos de protesto na CRA, mas isso será comunicado no momento certo. Estamos ainda com algumas dificuldades de sistemas dos cartórios para implementar a impressão geral dos instrumentos de protesto na CRA, mas está bem próximo aí o início desse processo para todos os cartórios, antes que as pessoas nos questionem sobre isso. E é isso, doutor Zé Carlos. Agora tem o assunto do... Tá. Antes disso, antes de entrar nesse assunto meu aqui, Wilson, quantos títulos a CEA recebe por dia? 30 mil? Em torno de 30 mil. Tá. Então, eu queria a confirmação desse número para avisar para vocês o seguinte. 30 mil títulos chegam na CRA lá do Instituto. E o Instituto trata um por um esses títulos no arquivo retorno. Por dia. É um trabalho insano. Vocês precisam vir conhecer aqui a nossa estrutura, precisam vir conhecer aqui os nossos procedimentos, os funcionários que trabalham. Então, quando não se observa os procedimentos que o Zé Wilson falou aqui, esse trabalho nosso aumenta por demais. Aumenta por demais. E esses 30 mil títulos, entraram 30 mil títulos hoje. Quando terminar o processamento pelo cartório cada um desses 30 mil títulos, a CRA entrega um relatório para os apresentantes. No dia 15 de fevereiro entraram 30 mil títulos, está aqui, ó, 15 mil foram protestados, 14 mil foram pagos, e está aqui o dinheiro, concilia a informação com o financeiro, com o dinheiro. Né? X foram sustados e X foram devolvidos como irregulares. E isso é todo dia. Então, reforço o pedido aqui do Zé Wilson para que vocês observem os procedimentos, conforme informado pela CRA, para tornar mais racional essa prestação de contas do Instituto para com os seus apresentantes. Ok? Antes de entrar no segundo assunto do dia, que é as providências necessárias para serem obedecidas pelos tabeliães novos, eu queria chamar a atenção dos senhores para o seguinte aspecto. Nós também estamos recebendo várias reclamações dos apresentantes, especialmente das elétricas, né, Zé Wilson, com relação ao cancelamento de título que lá no cartório está com seus efeitos suspensos. Né? Alguns tabeliães, felizmente a minoria, não aceitavam cancelamentos de protesto quando o título estava suspenso, os efeitos do protesto estavam suspensos. Isso causava um transtorno muito grande para o Instituto, né, essa não recepção do pedido de cancelamento. E por que a minoria desses tabeliões assim agiam? Porque entendiam que deveria ser feito um paralelo com a sustação do protesto. Lá na 9492 e também nas normas, está dizendo que quando o título está com o seu protesto sustado, não pode fazer nada sem ordem judicial. Não pode protestar, não pode pagar, correto. Só que essa regra vale para a sustação do protesto, não vale para a suspensão dos efeitos do protesto. Quando o protesto de um título está com seus efeitos suspensos por ordem judicial e há um pedido de cancelamento desse protesto, pode sim ser cancelado, gente. Já podia antes.
Muito bem. Dizia eu, então, que alguns tabeliães não aceitavam. Isso fez com que o Instituto de Protesto peticionasse, levasse o caso para a Corregedoria Geral da Justiça para resolver isso. Muito bem. E a Corregedoria Geral da Justiça, acatando os argumentos do Instituto, entendendo as razões que o Instituto expôs lá, expediu, no final do ano passado, o provimento 6969 de 2016, que, dentre outras coisas, acrescentou o subitem 93.1 nas normas. E eu vou ler para vocês aqui. Item 93.1. Primeiro 93, tá? Primeiro caput. O 93 fala de cancelamento. O 93 fala assim: o cancelamento do protesto será requerido diretamente ao tabelião por qualquer interessado. Não interessa. Aí vem o 93.1. Prestem bem atenção. Se os efeitos do protesto estiverem suspensos por ordem judicial, e só pode estar suspenso por ordem judicial e não por outro motivo. Se os efeitos do protesto estiverem suspensos por ordem judicial, o cancelamento, vírgula, inclusive o decorrente de pedido formalizado pela internet, que é aqueles das elétricas, que recebem por arquivo, será comunicado ao juízo que proferiu a decisão correspondente. Vou repetir. Se os efeitos do protesto estiverem suspensos por ordem judicial, o cancelamento será comunicado ao juízo que proferiu a decisão correspondente. Então, colegas tabeliães que ainda entendem que não pode cancelar, está aqui nas normas. Quem estiver recusando cancelar o protesto de um título que tenha os seus efeitos suspensos, estão descumprindo as normas de serviço da Corregedoria e estão sujeitos à punição administrativa. Não é possível mais, a gente está falando isso já há algum tempo. Nós escrevemos isso nos debates, sempre que posso, eu falo sobre esse assunto. Até entendi a resistência. Agora, não dá para ter resistência depois de uma norma chancelada pela Corregedoria Geral aqui. Então, vamos colaborar. Caiu um pedido de cancelamento de um protesto dessa natureza, que os efeitos estejam suspensos, pode fazer, sim, pode cancelar. Pode cancelar, e é só comunicar ao juízo. Meritíssimo juiz, em atenção ao subitem 93.1 do capítulo 15 das normas, informo Vossa Excelência que, nesta data, cancelei o protesto lavrado no livro tal, folha tal, cujos efeitos estavam suspensos por determinação de Vossa Excelência. Ponto final. Só cancela e comunica. Não existe mais motivos para resistir a esse cancelamento. Ok? Só posso dar mais um recadinho aqui, claro. Até o Marcelo me lembrou muito bem, é sobre o edital. Muita gente, realmente, Marcelo, liga perguntando sobre a disponibilização do processo de edital eletrônico, né? Então, nós temos a informar que estamos iniciando piloto, já em piloto, produção de piloto para diversos cartórios com esse processo, e a expectativa é que nos próximos 20 dias a gente possa iniciar a implantação formal deste edital eletrônico junto Primeira semana de março, mais ou menos. Exatamente. Primeira semana de março, então, edital eletrônico pelo Jornal do Instituto de Protesto, que está ficando bonito, viu, gente? Agradeço, boa tarde a todos e agradeço a atenção. Pessoal, põe aqui para mim, Marcelo. Tá. Eu vou me dirigir agora aos novos tabeliães que assumiram após a aprovação no 10º concurso. Tá? São procedimentos que entendemos serem urgentes a serem tomados, daí porque... Como é que faz aqui, Marcelo? Não, eu quero que tire essa tela aqui, ó. Tela de apresentação.
Não, vou no teclado mesmo. Tá, aqui. Aqui. Informações iniciais aos aprovados no 10º concurso de outorga de delegações. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos. Eu já tive a oportunidade de ter contato com parte dos senhores. Alô? Na reunião ocorrida lá no Hotel Jaraguá, para quem compareceu, mas renovo aqui meus votos de boas-vindas, dizer que nós, no Instituto, estamos à disposição de vocês. No final vai ter os contatos do Zé Wilson, da Michele, do Marcelo e meu. Não se acanhem, qualquer coisa, ligue, passe e-mail, que nós estamos para ajudar. Nós estamos aí para ajudar. Ok? Vamos lá. Primeiramente, algumas providências urgentes que devem ser tomadas. Se não foram ainda, por gentileza, vamos tomar. A providência mais urgente é a nova conta bancária para depósito dos emolumentos relativos às desistência do protesto feitas pela rede bancária. Como sabemos, a apresentação do protesto é gratuita, não se paga emolumentos, porém, quando o apresentante desiste do protesto antes da lavratura do termo de protesto, incide, sim, os emolumentos. Então, deve o apresentante pagar os emolumentos. E como que a rede, especialmente a rede bancária, faz para pagar esses emolumentos? Ela deposita na conta que ela tem cadastrada lá, né? Se não houver alteração da conta, se a conta tiver num CNPJ do cartório e o novo tabelião concordar que seja feita na mesma conta, tudo bem, não precisa fazer mais nada. Agora, se o novo tabelião quiser indicar outra conta, é preciso comunicar a CRA por esse e-mail que está em vermelho aí, cra.sp@protesto.com.br, informando o número da nova conta bancária para efeitos de os bancos depositarem o valor dos emolumentos devido pela desistência do protesto. Tá? Passem e-mail para esse endereço, informando também o número do seu CPF, se a conta bancária estiver em nome da pessoa física do tabelião, ou do CNPJ, se estiver a conta bancária em nome do tabelionato, ou no mesmo CNPJ do interino, ou, porventura, num CNPJ novo, que eu sei que é difícil obter, mas alguns colegas, mediante mandado de segurança, obtêm um novo número do CNPJ. Tá? E mais, veja aí a observação. Recomendamos ao cartório acompanhar os créditos, pois os bancos poderão continuar depositando os valores nas contas correntes anteriores por alguns dias devido ao processo dos bancos para atualização desses dados. Então, tem aí um tempinho, um delay aí, que você informa para o banco a nova conta e ainda, até ele comunicar os canais competentes dos bancos, pode demorar 1, 2 ou até 3 dias. Então, fique acompanhando onde que cai o depósito desses emolumentos relativos à desistência do protesto. Observar que os apresentantes efetuam os créditos dos emolumentos a partir da data do arquivo retorno enviado pelo cartório. Enviou o arquivo retorno dizendo que esse título foi retirado pela rede bancária, a partir daí, essa informação que vai detonar um processo que os bancos vão pagar os emolumentos. Tá? Muito bem, ainda nesse assunto de nova conta bancária, quando o tabelião expede a intimação, ele já manda, junto com a intimação, o boleto bancário para pagamento do título. Aí vem o pagamento do título somado ao valor dos emolumentos. É necessário entrar em contato com o gerente da sua conta. A grande maioria dos bancos expedem boleto do Bradesco. Então, a maioria tem o Bradesco como agência, como banco cobrador. E tomar as providências necessárias aí. Tomar as providências necessárias para os valores caírem na conta que vocês desejarem. Se continuar a desejar, se desejam que continuem
caindo na mesma conta do tabelião interino, não tem nada que fazer. Pode deixar lá. Agora, se quiser fazer alguma alteração, é necessário entrar em contato com o gerente da conta para fazer as alterações convenientes e pertinentes. Lembrar também que existe um convênio firmado entre o IEPTB e o Bradesco, no qual estão previstas algumas taxas vantajosas. Exemplo, cada TED, se não me engano, é R$ 1,15 ou R$ 1,30, Zé? R$ 1,15, e cada tarifa de boleto também é no mesmo valor. Ah, perdão, não, é R$ 1,25. Tá? É claro, se vocês tiverem um banco que consigam uma taxa mais benéfica, pode migrar, não tem problema. Tá? Então, essas são as providências urgentes e urgentíssimas. Tá? Essa outra providência que eu vou falar agora, ela é urgente, mas não é urgentíssima. Tá? Diz respeito a entrega ao repasse de parte dos emolumentos do cancelamento para o antigo interino, ou o antigo titular, se ele faleceu e depois assumiu o interino, e os senhores são os terceiros nessa linha. Tá? Qual que é a lógica desse repasse? Muito bem. Como o protesto, quando um título é protestado, o apresentante não paga nada. Tá? Então, vamos imaginar que o título foi protestado em 2014 e está sendo cancelado agora, em 2017, fevereiro de 2017. Quem lavrou o protesto foi o responsável pelo cartório à época, 2014. E hoje, como nós sabemos, ele vai pagar o cancelamento na seguinte forma. Ele vai pagar o valor do protesto acrescido de 50%. Né? E esse 50% fica com o novo tabelião. O outro valor, que é o valor cuja quantia seria igual se tivesse sido pago em 2014, vai ficar com o responsável da época. Tá? Por isso que fala aqui que 2/3 dos valores dos emolumentos devidos pelo cancelamento serão repassados para o responsável que lavrou o protesto. Tá? Vou explicando melhor. Essa aqui é a tabela da faixa LMN. Pegaremos aqui a faixa L de laranja. Então, um título acima de 2.507 até 3.009, ele vai dar, num total, 225,46. Se esse título fosse pago, no meu exemplo, lá em 2014, ele ia pagar só isso, 225,46. Imaginamos que ele vai procurar o cartório para cancelar esse título. Em grosso modo, ele, para cancelar esse título, ele vai pagar os 225,46 centavos acrescidos da metade, acrescidos de 50%, que vai dar 338,19. Ele vai pagar 338,19 pelo cancelamento, mais 225,46 ele vai ter que entregar para quem foi o responsável pela lavratura lá em 2014. E ficar com a diferença, e ficar só com 50%, que é R$ 112,73. Está claro? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, o novo tabelião deverá efetuar o recolhimento por inteiro dos repasses, tá? Ao Estado, ao IPESP, TJ, Ministério Público, etc. Após feito o recolhimento acima, os valores deverão ser repassados ao tabelião ou ao preposto designado que lavraram o protesto. Ou, na falta desses, a quem de direito. A quem de direito seriam os herdeiros. Tá? Como que ele vai fazer isso? Ele tem que abrir um livro, escriturar um livro próprio, aberto especificamente para esse fim, e fazer os lançamentos diários. Se naquele dia ele não fez nenhum cancelamento de um título cujo protesto foi lavrado anterior à assunção dele, tudo bem, aquele dia ele deixa em branco.
Agora, todo o cancelamento que ele fizer, ele vai lançar lá e vai lançar o valor só dos emolumentos do tabelião. Por quê? Porque os repasses aos órgãos públicos, como eu disse aqui, ele vai ter que recolher para os órgãos respectivos. Qual é o prazo? Ele tem que fazer isso pelo prazo de 5 anos contados da assunção da titularidade pelo tabelião. Ele só vai ter que deixar de fazer isso. Nós estamos em fevereiro de 17, então, 18, 19, 20, 21, 22. Só em fevereiro de 2022. Durante 5 anos ele vai ter que fazer esse procedimento. Tá? Problema. Decisão da Corregedoria Geral, exarada no processo 2015/116. Está certo esse número aqui, Michele? Não, está errado. O processo não é esse, não. São só 6 números. É 116.908 ou 116.190. Tá, então é 116.908. Tem um a mais aqui. Mas pode procurar no portal do ESA Judicial pelo parecer 278/2015-E. Essa decisão da Corregedoria Geral foi tomada em face da provocação de um colega tabelião de Jacareí. O que se determinou aí? Tabelião de Jacareí, pedindo esclarecimentos para o seu juiz corregedor permanente, o juiz corregedor permanente encaminhou esse processo para a Corregedoria Geral sobre o seguinte assunto. O CNJ determinou que o interino recebesse até 90% do salário de um ministro do TJ. Isso dá, vamos supor que dava 30 mil. Então, nenhum interino poderia ganhar mais que 30 mil. O excedente, o valor que excedesse 30 mil, teria que ser depositado no Fundo Especial de Despesa no TJ. O que o colega de Jacareí perguntou? Meritíssimo juiz, o que eu devo fazer com esses valores relativos aos cancelamentos que não foram lavrados por mim, sim pelo tabelião interino? A Corregedoria falou, esses valores, se o interino ganhou mais do que 30 mil reais, um exemplo, que é 90% do salário do Supremo, esses valores dos cancelamentos devem ser depositados para o Fundo Especial de Despesas do TJ. Tá? Por que eu falei que isso é um problema? Porque essa é uma decisão administrativa. É uma decisão administrativa que amanhã pode ser revertida. Então, é preciso tomar bastante cuidado com relação a esse repasse. Ok? E saber se naquele mês que foi lavrado o protesto, no meu exemplo, vamos supor, em março de 2014, se em março de 2014 o interino recebeu mais do que o teto. Se ele não recebeu, o dinheiro é dele. Se ele recebeu mais que o teto, o dinheiro é do Fundo Especial de Despesas do TJ. Ok? Por isso que eu falei, isso é um problemão. Isso aqui está o fundamento legal disso que eu estou falando, está na nota explicativa número 6.1 da tabela 4 dos tabelionatos de protesto. Tá? É só o fundamento legal, não vou perder muito tempo com isso. A tabela que eu usei para exemplificar. Resumindo esse tópico, contabilizar em livro próprio a quantia dos emolumentos relativos a 2/3 do valor total do cancelamento. Então, 2/3 tem que ficar provisionado, não é do tabelião novo, só 1/3 é do tabelião novo, bem entendido, só relativo aos cancelamentos de protesto havidos antes da assunção. Se o tabelião novo assumiu dia 10 de fevereiro e cancelou no dia 12 de fevereiro, é tudo dele. Tá? É só quando o protesto foi lavrado antes da posse do exercício do tabelião. Então, contabilizar em livro próprio, repassar ao responsável pela serventia à época da lavratura do protesto, ou na falta desse a quem de direito. C, o repasse deverá perdurar pelo período de 5 anos, esse procedimento deverá perdurar pelo período de 5 anos, contados da investidura do novo tabelião.
integra o repasse e o valor das despesas com intimação e mais os 2/3 do valor dos emolumentos, fixados no item 2 da tabela. E, finalmente, aqui está A, mas um erro da datilografia, seria E, considerar a decisão da Corregedoria Geral da Justiça. Seria interessante vocês lerem essa decisão. Tá? Encerrado esse tópico, vamos para o portal do extrajudicial. Providência também urgente, mas não urgentíssima. Vocês precisam acessar esse endereço, extrajudicial.tjsp.jus.br, inserir login e senha. Peçam para o interino esse login e senha. Tá? Peçam para, se obter esse login e senha, fazer as alterações cadastrais pertinentes. Agora, se por qualquer motivo vocês não conseguirem esse login e senha, vocês devem entrar em contato com a Corregedoria Geral da Justiça nesse endereço aí, ó, dicoge5.1@tjsp.jus.br, e solicitem novo login e nova senha para acessar o portal do extrajudicial. Tá? Feito isso, não esquecer de fazer as declarações semanais e mensal. É importante, se não for feita essa declaração semanal, vocês não conseguem emitir a guia do pagamento dos emolumentos do TJ. Tá? E, atrasando essa guia, tem juros, correção monetária e fica passivo também de punição administrativa. Tá? E também não esqueça de fazer a declaração mensal. Portal do CNJ. Procedimento semelhante ao portal do extrajudicial do Tribunal de Justiça da Corregedoria. Esse é o endereço que vocês devem acessar. Esse aqui já é como é que chama isso aí? É BRL? Como é que chama isso? URL, cnj.jus.br/corporativo. Mesma coisa, inserir login e senha do CNJ. Caso não consiga obter o login e senha, entrar em contato com o mesmo e-mail, viu? DICOGE 5.1. Importante ressaltar que o DICOGE 5.1 ele vai atender tanto a ausência de login e senha para o portal do extrajudicial da Corregedoria, quanto o portal do CNJ. Não obteve login e senha? Mande e-mail aqui para o DICOGE 5.1, fale com o pessoal lá do DICOGE, com o Almir, com a Andréia, que eles estão sempre dispostos. O Almir é uma gentileza de pessoa, sempre disposto a ajudar. Ele vai envidar todos os esforços. Conheço o Almir, sei da capacidade dele, sei da vontade de ajudar. Tá? Mesma coisa, alterar os dados da serventia no portal do CNJ, e a diferença é que a alimentação do CNJ deve ser feita semestralmente. Semestralmente quando? Na primeira semana de julho, referente aos meses de janeiro a junho, e na primeira semana de janeiro, referente aos meses de agosto a dezembro. Tá? Resumindo, portal do CNJ tem que... portal do TJ, Corregedoria de São Paulo, declaração semanal, tem que acessá-lo semanalmente e fazer uma declaração mensal. Portal do Conselho Nacional de Justiça, tem que informar, tem que alimentar esse portal semestralmente. Sempre na primeira semana de julho e depois na primeira semana de janeiro. Qualquer dúvida técnica, de informática, está aí o e-mail, sistemasnacionais@cnj.jus.br. E o telefone aqui também. Qualquer dúvida relativo a TI, não está conseguindo acessar, não precisa entrar nesse e-mail para pedir senha. Pedir senha é no DICOGE 5.1, é aqui na Corregedoria de São Paulo. Tá? Terceira providência urgente, não urgentíssima. IPESP. Também é necessário atualizar os dados cadastrais junto ao IPESP. Mesmo que a serventia que você tenha, porventura, assumido,
não haja funcionários denominados estatutários. Por isso que eu pus estatutários entre aspas aí. Tá? Mesmo não havendo funcionários estatutários, há uma vinculação do cartório com o IPESP. E por quê? Porque você sabe que parcela dos emolumentos cobrados tem uma parcela lá que é pertencente ao IPESP. E o valor do IPESP é recolhido não diretamente ao IPESP, mas é recolhido à Secretaria da Fazenda por meio da guia DARI. Tá? DARI com D de dado. Guia DARI, né? Semanalmente também, sempre às segundas-feiras, tem que entrar no portal da Secretaria da Fazenda e... Deixa eu ver se tem aqui como é que entra. Eu tirei daqui. Não tem. Mas, ó, é só colocar no Google DARI SP que já aparece. Ou, se não, pega informações com o funcionário antigo que está lá. Né? Acredito que nenhum tabelião novo vai cometer a insanidade de mandar embora todos os funcionários e ficar sem nenhum. Tem que ter alguém para fazer a memória. Né? Muito bem. Então, entre no site do IPESP e é necessário atualizar esses dados. Eu conversei com a diretora lá do IPESP hoje, ela preferiu, embora tenha um campo lá para fazer a atualização, mas ela preferiu que passasse para ela. Tá? Então, por isso que eu coloquei esse segundo item aqui. Ó. Enviar para a diretora da carteira das serventias o ato de outorga da delegação assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, que no verso tem lá a data da investidura e a data da entrada em exercício, e informar o nome completo, CPF e endereço. Junta tudo isso e enviem para esse destinatário, ou essa destinatária que está aí. Ana Paula Malta Lavini de Lemos, diretora da carteira das serventias, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2701, sexto andar, CEP 014-01-000. Para garantir, faça a mesma coisa e mande para o e-mail dela, alemos@sp.gov.br. Ok? Muito bem. Ainda em relativo ao IPESP, é necessário também a alimentação do site do IPESP relativo à verba que é devida ao IPESP. Todo final do mês, vocês fazem uma planilha lá e verifiquem qual é o valor só do IPESP, que pertencente ao IPESP, do valor total dos emolumentos. Vocês devem informar isso lá no site do IPESP. Lembrando que essa informação é um procedimento determinado por lei. Tá? Está lá na lei do IPESP, que deve ser feito, e também recomendado pela Corregedoria. Perdão, recomendado não, determinado pela Corregedoria. A Corregedoria expediu um comunicado há uns 3, 4 meses atrás, não lembro, dizendo da necessidade dessa alimentação dos valores do IPESP. Só a parcela do IPESP, que foram recolhidos para a Secretaria da Fazenda. Quais parcelas? É aquela parcela do artigo 19, inciso 1, letra C, e, para quem for oficial de registro civil, o inciso 2, letra B, da Lei Estadual 11.331, de 2002. Como é que faz essa alimentação? Não precisa mandar em papel, não. É só entrar no ipesp.sp.gov.br, lá vai abrir uma tela e que tem 3 ou 4 quadros. Um deles está escrito Serventias. Dentro desse quadro Serventias, vocês cliquem em Demonstrativo, insere login e senha, mesmo procedimento. Se não conseguir o login e senha com o interino, passe um e-mail lá, aqui, ó, alemos@sp.gov.br, peçam o login e senha. Tá? E depois, inserindo o login e senha, é só clicar em informar parcela dos emolumentos ao IPESP recolhidos à Secretaria da Fazenda. Ok? Outra providência que deve ser tomada na chegada.
Caso na sua serventia, na sua comarca, o valor das despesas de intimação não tenha sido regulada, não tenha sido determinada pelo juiz corregedor permanente, vocês têm que provocar o juiz corregedor permanente para ele fixar o valor dos emolumentos. Perdão, falei bobagem. Não é valor dos emolumentos, não. O valor das despesas relativas à intimação. Tá? Atualmente, as normas dizem que esse valor será fixado pelo juiz corregedor permanente, porque é ele que conhece as peculiaridades locais. Então, uma comarca, por exemplo, a sede da comarca, vamos imaginar, Mojimirim. Mojimirim tem os municípios, tem Arthur Nogueira, tem Conchal, tinha Olambra, mas agora não tem mais, Arthur Nogueira, Conchal, esqueci. Mas vamos imaginar. Pode ser que o juiz corregedor permanente de Mojimirim tenha fixado valores distintos de intimação para Arthur Nogueira e para Conchal, porque são cidades, pode ser que sejam cidades, uma delas seja mais longínqua da sede do que outra. Tá? Então, por isso que precisa o juiz corregedor permanente fixar o valor dessas despesas de intimação. Caso vocês chegando na comarca, pergunte para o interino ou para os funcionários do cartório se existe portaria do permanente fixando isso, vocês têm que fazer urgente. Por quê? As normas falam que essa providência tem que ser provocada pelo tabelião. Tá? Provocada. Providência urgente e não urgentíssima. Conferência dos livros. Verificar a existência dos livros obrigatórios. Normas de serviço, que pode ser eletrônico, não precisa ser norma no papel. Registro diário da receita e da despesa. Livro de visitas e correções. E normas do pessoal. Tá? Se bem que as normas do pessoal aí está demais, viu? Precisa tirar. Eu vou tirar isso aqui dessa apresentação, porque hoje as normas do pessoal, antigamente existia um livro próprio das normas do pessoal da Corregedoria. Hoje, as normas do pessoal passou a ser um capítulo das normas do tomo 2. Se não me engano, passou a ser o capítulo, protesto é 15, registro é 20, passou a ser o capítulo 21. E também verificar também em relação aos classificadores obrigatórios. Quais são os classificadores obrigatórios? São aqueles que estão lá no capítulo 15. Só verificar se tem todos esses classificadores lá. Efetuar a conferência dos livros de protesto e de protocolo, seja ele em suporte papel ou eletrônico, a fim de detectar a falta de qualquer um deles. Tá? Lembrar que o desaparecimento ou a danificação de qualquer livro deverão ser imediatamente comunicados ao corregedor permanente e também à Corregedoria Geral da Justiça. Tá? Para fazer uma checagem se esses livros, esses classificadores estão tudo ok, qual é a dica? Tá? A dica até, inclusive, dada pela colega Priscila, tabeliando 29, antes de ontem, lá no Hotel Jaraguá. Vocês peguem o roteiro de correções que é utilizado pelos juízes corregedores permanentes todo ano que eles fazem a correção. A Corregedoria Geral da Justiça elaborou um roteiro para orientar o juiz corregedor permanente para ele observar o que ele deve fiscalizar nos cartórios. E como que obtém esse roteiro de correção? Está aqui, ó. A Michele colocou aqui, esse link aqui é um hiperlink, que eles podem baixar essa apresentação no site? Tá. O Marcelo vai disponibilizar amanhã e vocês podem clicar aqui e vai aparecer em formato Word esse roteiro onde vocês vão ver lá. Tem todos os capítulos e também tem o capítulo relativo aos livros comuns a todas as serventias, que é o capítulo 13. Então, verifique, acompanhe item por item e veja se no teu cartório tem lá. Está aberto? Aqui. Então, se eu clicar aqui, vai abrir? Aqui, ó. Se clicar aqui, vai aparecer o quê, Marcelo? Aqui, ó. Esse aqui é o roteiro de correções. É um modelo de ata que
o corregedor permanente observa quando vai fazer a correção lá. Ele sempre tem algumas mudanças, algumas alterações, não é estático, né? E a última atualização foi feita por meio do comunicado CGs 502/2016. Tá? Então, esse aqui é o modelo da ata de correção que o juiz corregedor permanente vai fazer. E aqui ele vai seguir esse roteiro aqui. Ó. Primeiro item, instalações e equipamentos. Número 1, instalações adequadas conforme disposto no item 20.1. Aí ele vai pôr sim ou não. Instalações adequadas para a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais. Se a sua serventia, se o local do seu cartório não tem acessibilidade para cadeirante, por exemplo, ele vai anotar não. Aí vai vir uma recomendação da Corregedoria para você mudar de local ou fazer as reformas de modo a permitir a acessibilidade. Tá? As instalações suficientes e seguras para a guarda de livros e veículos. Então, vocês pegam item por item e vê se lá tem. Esse aqui é a instalação, é um capítulo para todas as serventias, não só para protesto. Tá? Aqui também, ó, livros e classificadores obrigatórios gerais. E assim vai, até que vocês vão chegar aqui no protesto. Eu vou rapidinho aqui, vou ver aqui o protesto. Tabelão de notas, também todo o tabelão de protesto do interior, a maioria tem também de notas, observem isso. Aqui, ó, tabelão de protesto de letras e títulos. Tá? Aí vem aqui o roteiro para o juiz seguir. Pendências. Ele fala, não há livro-protocolo. Não há encerramento diário do livro-protocolo. Ele vai assinalar. Se ele colocar um X aí, vai dar problema. Não há anotação adequada das ocorrências no livro-protocolo. E assim por diante. Ok? Como é que eu faço para voltar lá? Esse é o roteiro que os juízes seguem, então sigam vocês o mesmo roteiro. Não foi mal, eu procuro. Mas eu queria sair daqui. Já está. Ok? Conferência de livros, então, beleza. Estamos caminhando para o final. Ok, eu coloquei esse item aí para dar um alerta. Muito cuidado com eventual dispensa de funcionários. Cuidado com essa prática de não recepção. Tá? Essa prática de não recepção é muito perigosa. O funcionário não recepcionado entra na justiça e fatalmente vai ganhar. Aí vocês têm que pagar uma indenização aí um tanto quanto alta. Por que eu coloquei esse item aqui? Porque pode ser que, e é justiça comum se tratando de estatutário, e seletista se tratando de funcionário regido, justiça do trabalho se tratando de funcionário seletista, pode ser que haja penhora na boca do caixa. E no tabelão de protesto, penhora na boca de caixa é sinal de problemão. Por quê? Porque aquele dinheiro que está lá na conta do cartório, a maioria, 90%, 95% dele não pertence ao tabelião. É dinheiro relativo aos títulos que foram pagos, que deverão ser entregues ao seu credor, ao seu apresentante. Se houver uma penhora na boca do caixa e for penhorado esses valores, como que o tabelião vai fazer para fazer o repasse para o banco? Não vai restar alternativa, senão nós bloquearmos a remessa do títulos para essa comarca enquanto não se resolver isso. Tá? Então, muito cuidado com essa questão de não recepção de funcionários. O que a gente sempre recomenda é que façam acordo se não quiserem ficar com funcionário, e nenhum tabelião é obrigado a ficar com funcionário que está lá, que serviu aos tabeliões interinos anteriores, ou ao tabelião titular anterior, não é obrigado a ficar. Mas chame para um acordo, mas é obrigado a indenizar se não precisar mais do serviço. Estamos caminhando já para o final. Eu só quero fazer um alerta aqui relativo à adesão aos convênios com as procuradorias públicas. Existem três convênios feitos com a PGFN,
que manda títulos relativos a tributos, a PGF, que manda títulos relativos a multas, especialmente do Inmetro, e PGE, que manda vários títulos de ICM, de IPVA. Tá? Vocês entram nesse site que está aí, indicado, e façam a alteração do cadastro. Se o seu cartório não fez adesão a esses convênios, que façam, e se o seu cartório já tem feito a adesão, entre assim para fazer essas alterações do cadastro, de novo tabelião, número do CPF, etc. Qualquer dúvida, qualquer alteração, enviem, façam a alteração e enviem por e-mail para esses dois endereços que estão aí, ó, cra.sp@protesto.com ou josewilson@ieptbsp.com.br, tá? Para esclarecimentos relativos aos procedimentos com a Procuradoria, por favor, entrar em contato com esses endereços eletrônicos que estão aí. A Natália e com a Liana, que são funcionários lá do Instituto que cuidam dessa parte. Rapidamente dizer para vocês o que é CRA. CRA é a sigla para Central de Remessa de Arquivos. Os bancos, as empresas de energia e as procuradorias públicas, quando mandam a protesto, não mandam no balcão do cartório. Eles mandam para a CRA e a CRA processa esses títulos e enviam para todas as 200 e quantas comarcas? 273 comarcas. Tá? E o principal objetivo da CRA é disponibilizar para os apresentantes, principalmente os bancos, um meio de enviar os títulos para todos os estabelecimentos do Estado por um único canal. Não só a CRA recebe esses títulos da rede bancária, das procuradorias e das empresas de energia, como também recebe o resultado desses títulos de vocês, dos tabeliães, e depois distribui. Quer dizer que a CRA está presente tanto na ida e na vinda do título. Queria convidar vocês aqui para conhecer a nossa estrutura aqui na Álvares Penteado 97. Terceiro, quarto e quinto andares. Está certo? Fazer uma visita monitorada. Tá? Outra providência que precisa fazer é alterar o cadastro na Secretaria da Fazenda. Tá? Essa portaria CAT número 15, publicada no Diário Oficial de 16 de 12 de 2012, com as alterações da portaria CAT 42, determina, toda vez que houver troca de notário e registrador, deve-se informar à Secretaria da Fazenda. Tá? Está aqui, ó, artigo 2º. A inscrição e a atualização cadastral deverão ser efetuadas no site da Secretaria da Fazenda, no endereço eletrônico que é esse daqui. Depois é só clicar, ó. Clica nesse endereço aí, fazendasp.gov.br, clica em produtos e serviços e depois em cartórios. Aí vocês vão fazer é intuitivo as alterações. Tá? E por que precisa fazer isso? Depois vocês leem isso com calma. Principalmente os tabeliões de notas, porque os tabeliões de notas têm que enviar alguns documentos para fins de TCMD, para fins de recolhimento de TCMD, e também quando se reconhece firma em documento de transferência de veículos, tem que comunicar à Secretaria da Fazenda e tem que estar com esse cadastro atualizado. Isso relativo ao tabelião de notas. Relativo a todas as naturezas, a emissão da guia DARI, que engloba a verba para o Estado, a verba para o IPESP e a verba para a Santa Casa, também é gerada nesse site da Secretaria da Fazenda. Então, é importantíssimo. Segunda-feira, por exemplo, se vocês não atualizarem, talvez vocês não consigam emitir a guia relativa aos atos praticados durante a semana. Tá? Aqui tem os dados, que eu não vou falar aqui, as orientações para serem tomadas em relação à atualização cadastral na Secretaria da Receita Federal. Banco de dados já está tudo ok, acho que não merece
Só dizer que o Instituto de Protesto também administra o banco de dados de consulta pública e gratuita de todos os protestos lavrados e que tem que ser atualizado diariamente. O provimento 38/2013, que reestruturou todo o capítulo 15 das normas de protesto, determina ser obrigatório o envio das informações para a CRA São Paulo relativo aos títulos protestados e relativo aos títulos cancelados. Tá? E, como todos já sabem, nunca é demais lembrar que, para consultar esses títulos, esse banco de dados, é só acessar protestosp.com.br. Ok? Aqui estão os contatos, lá, além daqueles que foram expostos no curso dessa apresentação, os contatos aqui com telefone e e-mail de todo mundo. Zé Wilson, relativo aos procedimentos da CRA, e demais assuntos, eu, a Michele e o Marcelo. Ok? Lembrar mais uma vez, ver se tem lá, lembrar mais uma vez que essa apresentação estará disponível amanhã, por esse mesmo canal que vocês estão assistindo ao vivo, que vocês vão poder imprimir. Se tiver algum problema para acessar ou para ter acesso a essa apresentação, entre em contato com o Marcelo Amaral, no telefone que está indicado aí, 3111-6550, ou no celular dele, 94765-9961. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção. São 16h14 e ficamos aqui 1h13. Muito obrigado e boa sorte aí na assunção dos novos cartórios. Dúvidas, não se acanhe, ligue para nós. Estamos aqui para ajudar e sejam muito bem-vindos. Muito obrigado.